sobre medidas de comprimento, nosso último assunto antes das nossas provas. Ele inicia lá na página 224. As medidas de comprimento, elas são usadas para medir objetos ou distância entre lugares. Na maioria das vezes, ela é usada em situações em que ela pode usar até partes do corpo para serem medidas, para serem bases para outras medidas. Por exemplo, existe as medidas como jarda, que a jarda é o tamanho de um braço de uma pessoa. Também a gente tem a polegada. Nós temos o palmo. Nós temos o pé, que é em inglês usado, né? O feet. Nós temos esse pé. Nós temos o passo. Tudo isso são medidas que elas são usadas para ter uma noção de distância, né? Só que com o final do século XVIII foi criado o sistema métrico decimal. Então foi inserido para todos, né, que estudam matemática, as medidas, as unidades que elas são usadas para medir o comprimento. Entre as principais que nós temos, quer dizer, entre a principal que nós temos é o metro. O metro. Ele fica bem no meio. E ao lado dele nós vamos ter os submúltiplos do metro, que são as medidas menores que ele. Os submúltiplos do metro é o decímetro, o centímetro e o milímetro. E os múltiplos, que são as medidas maiores que o metro, nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então nós temos 3 de um lado, 3 do outro. Vocês podem até lembrar da seguinte comparação. Lembram que nós estudamos o quilo? Quem que ficava no meio? A grama, não era isso? E quem que vinha do lado? Vinha DG, CG e MG, não era isso? Desse outro lado ficava o DAG, o HG e o QG. Não era isso? Agora eu pergunto para vocês, o que tem de comum entre a tabela do quilo, da grama e a tabela do metro? É justamente isso aqui, né, gente? Ó. Sempre eles repetem o quê? Essa letrinha aqui. Deixa eu mudar de cor, que essa cor que eu vou colocar amarela. Sempre eles vão ter essa letrinha repetida em todos, ó. O K, o H, o DA, o D, o C e o M. Aqui é a mesma coisa, eu tenho o K, o H e o DA, o D, o C e o M. O que mudou de fato entre uma tabela e outra foi aquilo que nós estamos estudando, né? Porque nessa primeira tabela, nós temos... Vou botar aqui de cor. Nós temos o do quilograma que nós estudamos, da grama, nós temos a grama como destaque, né? Já nessa tabela, nós não temos mais a grama. Agora nós temos o quê? O metro. Então, se aqui eu tenho grama, quando eu falava isso, eu falava decigrama. Quando eu tenho metro, eu tenho o eu tenho o quê? Como é que eu chamo esse? O decímetro. Se aqui na grama eu tinha o centigrama, no metro eu tenho o centímetro. Ou seja, eu troco o final, que era grama, por ímetro, que vem de metro. E assim você faz a ligação de todos os nomes. Então as tabelas, elas não mudam o estudo que a gente teve, o mesmo estudo do quilo. O que vai mudar é só a letrinha do M. E agora nós não usamos mais grama, mas agora não é medidas de peso, mas sim medidas de comprimento. Ok? Na medida de comprimento, a gente faz essas mudanças, né, de uma casa para outra do mesmo jeito de quilograma. Cada casa representa um múltiplo de 10. Né? Deixa eu apagar essa setinha aqui. Por exemplo,
Deixa eu apagar também isso daqui. Pronto. Cada casa representa um múltiplo de 10, como a gente já aprendeu. Sempre que eu estiver no metro, ou qualquer lugar que eu estiver na tabela, o metro eu colocar como base, por ele estar no centro. Então, se você está no metro e você quer transformar a sua medida de metro para decímetro, o que você faz? Você multiplica ou divide. Você está em metro e vai para decímetro. Você multiplica. Quantas casas você está pulando de metro para decímetro? Uma casa. Então você multiplica por 10. Mas você está no decímetro. Quer ir para centímetro. Quantas casas você pula? Uma. Então você multiplica por 10. Então você novamente faz assim, centímetro, milímetro. Você está em centímetro, vai para milímetro, multiplica por 10. Professor, eu estou em metros, mas eu quero ir direto para centímetros. Opa, você quer ir daqui para cá, né? Então, você lembrando, gente, que a gente nunca conta onde nós estamos. Nós sempre começamos contando depois, quando caminhamos. Então, você está aqui em metro. Você vai caminhar para decímetro e centímetro. Quantas casas você caminha de metro para centímetro? Professor, são 2 casas que eu caminho. Se são 2 casas, então você está usando esse 10 e está usando esse 10. 2 casas. Se são 2 casas, então você multiplica por 100. Cada casa representa um zero. Lembrando, né? Então, por exemplo, aqui é 1 metro. Se eu passo para decâmetro, fica 10. Se eu passo para centímetro, fica 100. Se eu passo para milímetro, fica 1000. Simples, né? É só fazer a multiplicação direta. Quantas casas você pula, quantos zeros você coloca. Isso eu estou indo de uma medida maior para uma menor. Mas agora se fosse o oposto, igual o quilo, gente. Se eu aumentando da minha medida do maior para o menor, eu multiplico. Então, se eu for fazer o movimento contrário, eu vou o quê? Que cálculo eu faço? Vou dividir. Então, se de metro para decâmetro eu pulo uma casa, então eu divido por 10. Se do decâmetro para hectômetro eu pulo uma casa, eu divido por 10. E se é de hectômetro para quilômetro, eu pulo uma casa e divido por 10. Professor, eu estou indo de metro para quilômetro. Então vamos lá, de metro para quilômetro. Quantas casas você sai do metro para quilômetro você pula? Professor, eu passo pelo decâmetro, pelo hectômetro e pelo quilômetro. Então são 3 casas. Se são 3 casas, são 3 zeros. Se são 3 zeros, então é por 1000. Você divide por 1000. Então vamos fazer um exemplo prático. Você está aqui em metro. Para decâmetro, você pula uma casa. Então é 0,1. De decâmetro para hectômetro, você pula uma casa. 0,01. De hectômetro para quilômetro, você pula uma casa. 0,001. Ok? E assim você sempre vai fazer as transformações desse modo. E lembrando que quando nós fazemos a leitura dessas medidas, nós sempre usamos o quê? A letra por extensão de cada uma. Por exemplo, se eu falo 1,80 m, como eu digo isso por extenso? 1 metro, porque essa medida que fica atrás da vírgula, ó, na esquerda, sempre é a medida inteira. Se ela é a medida inteira, é a medida padrão que nós usamos aqui, metro. Então ele está se referindo a ele, e ele está se referindo a ele, 1 metro. Esse 80 que vem depois é o múltiplo dele. Quem é o múltiplo que vem depois do metro, que eu preciso de 2 casas? Eu sei que tem 2 casas porque é 80. O 8 e o 0 são 2 casas. Se você está em metro e pular 2 casas, você vai parar onde? Uma
2. Então, quer dizer que ele está falando de centímetro. Então, vai ser 1,80 m. Ok? Sempre você faz assim a contagem. Vou dar outro exemplo. Você tem 2,340 m. Como você lê isso? Primeiro, que medida ele disse que é? M, metro. Então, tudo que estiver antes da vírgula vai se chamar de metro. Então, esse 2 vai se chamar como? 2 metros. E esse 340, como eu chamo ele? Eu pergunto para você, aluno, quantas casas tem depois da vírgula no 340? 3 casas, porque eu sei que uma pessoa, como é que você sabe que são 3 casas? Porque possuem 3 números. Tem o 3, tem o 4 e tem o 0, então são 3 casas. Então, 340 eu chamo de que na minha tabela, quando eu pulo 3 casas? Vamos contar aqui ó, na tabela em cima. 1, 2, 3 milímetro. Então, como eu chamo esse número? 2 metros e 340 milímetros. Ok? Continuando. Dentro das medidas das medidas de comprimento, nós aprendemos também um cálculo diferenciado que é para medir tamanhos de espaços. Né? Porque se a gente mede algo em linha reta, então nós podemos fazer figuras geométricas com essas medidas retas, né? Na aula básica de geografia, né? Que um ponto gera uma reta e uma reta gera uma figura. E nessa figura nós podemos calcular medidas de terrenos, medidas de espaço que nós podemos usar de terrenos para calcular os metros. E isso se chama de perímetro. Perímetro. E as medidas de perímetro, gente, não é nada mais, nada menos do que somar a área externa, né? Ou seja, só aquela parte em que você percorre, não a parte interna, mas a parte que você percorre sobre aquele espaço. Vou dar um exemplo. Fiz aqui um retângulo. Imagine que isso aqui é um terreno. E eu digo que esse terreno ele tem 4 metros aqui. E desse lado ele tem 6 metros. Você concorda comigo que esses mesmos 4 metros que eu tenho aqui, eu também tenho aqui embaixo? Então aqui também vai ser 4 metros. E esses mesmos 6 metros que eu tenho aqui, é esse mesmo lado. Então aqui também vai ser 6 metros. Como eu calculo o perímetro dessa figura, que é a soma de todos esses lados? Você coloca assim, ó, perímetro, que é P, é igual a... E agora você pega todos esses dados e coloca no cálculo, ó. 6 mais 6 mais 4 mais 4. Perímetro igual a 6 mais 4 e 6 mais 4. Eu vou ter a resposta 20. Que medida ele está usando? Metro. Então fica metro. Perímetro são 20 metros. Então todo o cálculo com figura é só você pegar os valores e somar esses valores. Vou dar outro exemplo de um triângulo agora. Aí você aqui tem um 3 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros. Qual vai ser a sua resposta? Perímetro igual. Você pega agora todos os valores que tem na figura, que é 3 mais 4 mais 6. Perímetro igual a 6 mais 4 são 10, com 3, 13. Então é 13, que medida ele usou? Milímetro. 13 milímetros. Ok? A partir desses dados aqui, agora é possível você fazer os cálculos das atividades da página 226.
a 231 e depois para casa, página 232 a 234. Lembrando que qualquer dúvida, manda mensagem para mim pelo Telegram, que eu irei respondê-los. Até a próxima, ou seja, até amanhã.